adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Turma, seja bem-vindo a mais um podcast Paiva Talk. Olha só, estamos aqui para fazer um vídeo review. O que é um vídeo review? A gente vai fazer um breve comentário sobre o livro, o que contém dentro desse livro de baixo para cima. Primeiramente, agradecer mais uma vez a todos que estão participando dessa jornada, contribuindo de alguma forma para que essas vendas alcancem um número maior de pessoas. Editora Viseu, meu muito obrigado. A Livraria Leitura, que está com uma parceria sensacional com a gente, então você pode encontrar esse exemplar na Livraria Leitura. E é claro, hoje vamos falar um pouquinho dessa minha jornada, o que tem dentro desse livro de tão especial que tem impactado a vida de muitas pessoas. E o legal que eu tenho recebido desse vídeo aqui é que as pessoas têm falado, poxa, tem em um momento da sua história que eu chorei, que eu me emocionei. Isso é muito legal ouvir das pessoas, porque elas acabam se conectando de alguma forma com a minha história e acabam resgatando memórias lá atrás de dificuldades e desafios que elas passaram. E hoje eu recebi diversas perguntas sobre os meus seguidores, o que eles querem que eu responda de alguma forma para saber de uma forma como Danilo, escritor, tem a dizer sobre o livro que está sendo aí bastante comentado aí. E olha, eu nem sei como que fala essa posição, mas ele estava no Brasil. No Brasil ele estava em 850 mil nessa posição, não sei falar nesse número de ranqueamento. Ele subiu para 30 mil. E na categoria Alta Ajuda, de 98 mil, ele subiu para a posição de 2 mil. Olha só, palmas para a gente. Estamos elevando aqui o nosso nível, estamos subindo as nossas vendas e eu tenho certeza que hoje o vídeo vai sanar todas as suas dúvidas. E já para começar com os dois pés, eu vou ler a primeira pergunta aqui, que é uma pergunta muito interessante que me mandaram, porque de alguma forma as pessoas querem saber, né, o que aconteceu comigo, o que acabou transformando o meu pensamento, a minha ideia, para descobrir a minha jornada e propósito de vida aqui na Terra. E a pergunta foi muito interessante, eu deixei ela em primeiro lugar já para quebrar todo o mistério, viu? Olha só, qual foi o momento mais transformador que compartilhou no livro? Olha só, essa pergunta aqui é muito legal porque assim, ali é um breve prefácio sobre a minha história, uma breve história, pequena história de mim. E são pontos ali que eu coloquei que de alguma forma mexeram comigo. Então você imagina para uma criança ter responsáveis ali do lado que de alguma forma era para proteger e naquele momento ele não tinha proteção, não tinha segurança e ele teve que aprender a lidar com tudo sozinho, a sarar as suas dores, suas feridas. Mas respondendo essa pergunta que eu acho muito interessante, que foi um momento que eu tive que aprender e amadurecer desde cedo a me tornar homem, foi o momento em que eu tive muita dificuldade com os meus pais. Foi a dificuldade com a minha mãe, com o vício que ela tinha com o alcoolismo, e com o meu pai, o qual ele acabou de alguma forma abandonando a gente, não quis saber sobre aquele garoto Danilo, aquele garoto que estava em processo de aprendizado, processo de crescimento. Então foi aquele momento que eu olhei para a minha história, olhei para aqueles acontecimentos com a minha vida e acabei me posicionando. Foi o momento que eu falei que eu estava sozinho na vida, que eu não tinha mais pai e eu não tinha mais mãe e que eu tinha que fazer alguma escolha, que se eu quisesse chegar em algum lugar, eu precisaria fazer por mim e escolher por mim. Então, o momento mais transformador ali que eu compartilhei nesse livro foi essa transição que eu tive que amadurecer, eu tive que aprender com a minha dor, eu tive que aprender a perdoar, aprender a confiar nas pessoas, porque, querendo ou não, eu tive esse pequeno conflito interno dentro de mim por alguns anos que me marcou muito. E eu aprendi a ressignificar toda essa história. Então, o livro ele tem esse intuito de mostrar para você que está lendo ou até mesmo assistindo esse podcast agora, compartilhando com você, que a ideia dele
é, de alguma forma, transformar toda a visão, transformar o caos que você saiu, o caos que você está vivendo e olhar para cima. O título já deixa bem claro aí, de baixo para cima, que é onde a gente se encontra. Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por essas situações e todo mundo está de baixo, está lá embaixo, no último, achando que já não tem uma saída, achando que já não tem mais uma perspectiva de vida, mas esse livro ele remete para você olhar para cima, para você não desistir, lutar, perseverar, porque o segredo da vida é esse, é a gente não desistir, é a gente ter fé, acreditar num dia melhor, numa manhã melhor, que as coisas acontecem. Se eu tivesse pensado em desistir, se eu em algum momento eu pensasse em desistir da minha vida, talvez hoje eu não estaria aqui falando com você, te inspirando, trazendo essa mensagem para o podcast. Certo? Resposta respondida, vamos para a próxima pergunta. Olha só, isso é legal. Isso eu acredito que já responde de alguma forma, né? Por que que eu escolhi o título de baixo para cima e como que ele se conecta com a sua jornada. Olha, como eu falei, esse título ele passou por diversas ah, diversas atualizações, porque na verdade o livro não seria de baixo para cima. Eu já pensei em titular ele com o meu nome, Danilo Paiva, Vencendo os Desafios, enfim. E nesse momento, quando eu escolhi o livro de baixo para cima, e quando você pega esse prefácio da história desse livro, que eu acho uma das histórias mais fantásticas que tem no mundo, eu estou falando da história de Jesus Cristo, que está se perdurando aí desses 2000 anos aí atrás, mais de 2000 anos atrás, e continua até hoje fazendo sucesso, transformando a vida das pessoas. E para mim é a história mais incrível que eu acho, que é a história de Jesus, e contém no prefácio desse livro. Então, quando a gente fala de baixo para cima, quando eu me refiro a esse título, né, do livro, eu estou falando também para a gente olhar para cima, olhar, colocar nossa fé, a nossa perspectiva e esperança em Jesus, em Deus, ou no que você acredita. Mas o sentido dessa mensagem, desse título, é para você olhar de onde você está, aonde você quer chegar, e é claro, com uma fé maior, com uma perseverança maior, e sem duvidar, porque a fé sem ação, ela é apenas uma fé, ela é apenas uma ilusão da sua mente, um sonho, ou algo que você queira pensar ou queira acreditar dentro de si. Mas para ela acontecer, ela precisa de uma ação. De baixo para cima é para você olhar para o alto, olhar e colocar suas esperanças em algo superior a você. E essa mensagem aqui é muito legal, que o pessoal me deixou aqui me dando os parabéns pelo homem que eu me tornei, pela pessoa com as minhas histórias, que eu não acabei escolhendo os desafios da vida e não foi pelo caminho mais fácil, e acabei querendo ressignificar toda aquela minha jornada. Então, o pessoal me mandou parabéns aqui também, quero compartilhar esse pequeno aí adjetivo aí para mim, me chamando aqui de homem de valor. Muito obrigado pelo comentário de vocês. E agora vamos para a próxima pergunta. Quais desafios você enfrentou ao escrever sua história e como superou? Isso daqui é uma pergunta legal. Eu acho que o desafio que eu enfrentei, na verdade, isso sempre queimou dentro de mim, fazer um livro, escrever um livro, né? E o desafio que a gente tem é voltar e olhar para dentro da nossa história e pontuar os desafios que a gente passou. Teve momentos o qual eu estava escrevendo, principalmente a história com o meu pai, que é a história que de alguma forma mexe muito comigo, de resgatar essa mensagem dele, pois essa história ela me inspira e me torna quem eu sou hoje. E olhar para trás e ver aquele garoto, reconectar com aquele menino sonhador que tinha como sonho principal, objetivo na vida dele era ser um jogador de futebol, e naquele momento ele não atingiu porque ele não sabia ainda, mas ele tinha um propósito maior para se cumprir aqui na Terra. Então, quando a gente começa a resgatar essas memórias da família, dos momentos difíceis que eu enfrentei, então foi um desafio muito grande, porque eu tive que ressignificar aquelas situações, aqueles momentos. Então foi um momento que eu
acabei, de alguma forma, me emocionando bastante para me deparar com aquela escrita, narrando, né, de alguma forma, toda a minha jornada. Acredito que esse foi um desafio assim. Do demais, acredito que foi tranquilo, então foi só no momento de relatar e eu precisei remexer dentro de mim para resgatar essas memórias que me marcaram bastante. Próxima pergunta. Vamos ticando aqui, senão eu vou me perdendo, que tem bastante pergunta para responder, hein, galera. O que os leitores podem esperar aprender ao sentir ao ler o livro? Isso é legal. Isso é uma pergunta muito legal que é o que eu espero também, né? É o que eu espero quando a pessoa ela se conecta com o livro e ela acaba lendo ele de uma forma não como um livro qualquer, mas o que eu espero é que essa pessoa que esteja fazendo essa leitura, que vá fazer essa leitura desse livro, que ela leia e se identifica com os desafios aqui que foram meus de alguma forma, mas que sejam os desafios que ela venceu, os desafios que elas de alguma forma passaram na vida e hoje elas conseguem superar os seus sentimentos de ansiedade, os seus sentimentos de depressão, o seu sentimento de tristeza e trazer tudo uma alegria. Então, quando as pessoas leem esse livro, não é só sobre a história do Danilo, é a história de cada um, é a história que todos nós, a gente passa de alguma forma durante um momento da vida e por situações adversas que, querendo ou não, todos nós somos afetados por algo negativo da vida. Então, é algo que a gente traz para a gente para poder aprender a lidar com esse lado negativo e a superar de uma forma leve, tranquila, sem ficar procurando culpados, sem achar pessoas que de alguma forma te interromperam aí o seu sucesso ou a sua perspectiva de vida. Que você de alguma forma aprenda a lidar com tudo isso e entender o real significado da sua história. Legal. E agora, qual foi o ponto mais baixo da sua vida? Qual foi o ponto mais baixo da sua vida? E como você conseguiu virar o jogo? Olha, esse eu confesso que foi um que me marcou bastante, que tem nesse livro, eu relato isso nesse livro. E eu até acabei comentando no dia do lançamento oficial, presencial, que foi o momento em que eu tive um encontro com meu pai. Um encontro com meu pai, o qual eu imaginava que ele estaria na escola, indo me buscar. E eu vou fazer um breve resumo aqui de como que isso aconteceu. Eu estava subindo, voltando embora do colégio para ir para casa. Estava subindo num ônibus quando uma amiga me deparou comigo e falou: Danilo, seu pai veio te buscar. E eu todo contente, até então meu pai nunca tinha ido me buscar na escola, enfim. E eu fiquei muito empolgado, desci, voltei para trás correndo. E nisso as professoras já estavam fechando o portão. E eu disse a ela, eu falei, olha, vim ver meu pai veio me buscar todo feliz, contente, radiante. E aí ela falou assim, não, todos os alunos que estavam aqui, os pais já vieram e já não tem mais ninguém, os portões estão se fechando. Eu acredito que se você dá uma volta no quarteirão, então você vai achar o seu pai. E esse foi o momento assim que eu estive mais por baixo, porque foi nesse momento que eu dei essa volta nesse quarteirão e eu encontrei o meu pai indo embora com um garoto que era da minha sala. E foi aí então que eu descobri que ele tinha outra família, que aquele garoto era o meu sobrinho. E foi aí que eu entendi que ele não teria ido ou não tinha ido me buscar, e sim o meu sobrinho. E quando eu olhei aquela cena, aquele momento, ele indo embora de costas para mim com aquele garoto, foi aquele momento que eu me deparei comigo mesmo e eu comecei a chorar, soluçando sem parar, com uma dor no coração tremenda, com uma dor que não cabia dentro do meu peito. E foi aquele momento que teve uma virada de chave na minha cabeça, que eu falei que eu não tinha mais pai, que eu não poderia esperar nada dele, porque ele tinha outra família e ao mesmo tempo ele nunca tinha feito nada para poder de alguma forma deixar eu contente ou fazer eu uma criança mais feliz naquele momento. Então eu voltei embora para casa.
eu voltei, e nisso, voltando embora para casa, passava próximo de um condomínio, e esse condomínio tinha mais ou menos aí uns 400, 800 metros de extensão de muro chapiscado. Para quem não sabe, o muro chapiscado é aquele muro cheio, né, de cimento para fora, exposto. E como eu chorava muito e minha dor por dentro era tão grande de ver aquela cena do meu pai indo embora com um garoto da minha sala, que era meu sobrinho, eu precisava colocar aquela dor de alguma forma para fora. Então eu fui embora com as minhas mãos naquele muro, andando, passando as minhas mãos bem firme, uma mão de criança, você imagina, uma mão de pele fina, sensível. E foi aí que eu fui chorando, soluçando de fora a fora nesse muro. Quando chegou no término desse muro, as minhas mãos já estavam todas ensanguentadas, já não, só que eu não sentia dor, porque a dor que estava dentro de mim, a dor que estava dentro do meu peito era muito maior do que a dor física, era uma dor emocional que latejava a minha mente, latejava o meu coração, os batimentos já estavam acelerados. E foi aí, foi esse momento, então, o momento mais baixo da minha vida, não vou terminar de contar, claro, para você adquirir um exemplar e fazer uma leitura desse livro. Então foi o momento que eu aprendi a lidar com uma situação de perca. Foi a perca assim, mais dura que eu tive na vida, que eu tive que virar esse jogo e entender. E depois eu aprendi a ressignificar e a perdoar ele de alguma forma. Não foi difícil, não foi fácil, claro, né? Não vou dizer aqui para você que foi simplesmente fácil, virou a chave. Não, foi difícil, foi um trabalho que eu tive que fazer durante alguns anos para poder ressignificar tudo isso daí. Mas, de alguma forma, eu aprendi a virar esse jogo. Então, é um ponto do livro que eu gosto de relatar bastante, que foi o que me tornou do homem que eu sou hoje. Hoje eu tenho uma filha, para quem não sabe, Marcela. Papai te ama muito, né? Fala um pouco dela, que ela não gosta muito de falar. Ela é muito envergonhada. Às vezes eu estou com ela em algum ambiente social, ela até se esconde de vergonha. Mas hoje eu tenho uma filha e tudo que eu não tive como um homem, como filho, eu tento passar para ela como um pai. Eu tento ser o melhor pai dentro das minhas possibilidades. Então eu quero dizer o meu eu te amo aqui para você, minha filha. Você é a minha inspiração, você é que traz luz para tudo que eu faço, para tudo que eu coloco as minhas energias. De alguma forma você me inspira a ser um ser humano melhor. Muito obrigado pela sua existência, meu amor. E aqui, antes que eu me emocione, porque falar dessa garota não é fácil, viu? Se pudesse voltar no tempo. Eu não gosto muito dessa frase, mas vou continuar. Se pudesse voltar no tempo, o que diria para você que estava começando essa trajetória? Olha, voltar no tempo, vamos responder esse primeiro momento aqui, porque eu gosto dessa frase. Voltar no tempo não tem como, ninguém volta no tempo. A gente pode voltar na, na- no pensamento, na história, no momento de hoje, e a gente pode ressignificar ela. Primeiro ponto, né? Nada contra quem me mandou a pergunta, mas é só a forma como eu penso, como eu enxergo. E o que eu diria para aquele garoto hoje é não desista. Não desista. Você vai conseguir alcançar tudo que você deseja, você vai conseguir ser um ser humano do jeito que você imaginou, do jeito que você idealizou. Eu sei que eu tenho muito para construir, mas hoje eu olho para aquele garoto e eu até fiz um trabalho de cura dessa forma, o qual olhava para a minha história, eu abraçava o meu eu lá de 8 anos, 9 anos que eu tive esse momento de dificuldade. Eu abracei ele, eu falei, não desista, você está no caminho certo. Você está na sua jornada e tudo que você está passando, e tudo que você está vivendo, e tudo que você está enfrentando faz parte da sua jornada, faz parte desse processo que você precisa passar para ela se tornar uma história lá na frente e ajudar outras pessoas que estão passando na mesma dificuldade, estão enfrentando os mesmos desafios. Então não desista. Essa é a minha história, mas para você também que está assistindo esse podcast, não desista da sua jornada, não desista da sua vida, porque tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, tudo que você, tudo que está acontecendo na sua vida, de certa forma, é para você aprender, é para você crescer, é para você elevar o seu nível, não é para te diminuir, não é para deixar você inferior às outras pessoas. É claro que você tem que aprender com os seus erros, com as suas dificuldades. O ser humano que não quer crescer, não quer evoluir, é aquele que não quer aprender com os seus erros.
Então, respondendo, diria para não desistir. Isso é legal porque hoje eu olho aquele garoto, eu vejo uma cena, sabe, desse garoto sentado no mesmo local, o qual eu sempre ficava quando eu tinha uma dificuldade, eu sempre ficava pensando na vida, e eu tinha uma preocupação muito grande, sabe, com o Danilo do futuro. Com 8 anos eu já pensava, meu Deus, como que é um ser adulto? Como que eu vou fazer para dirigir? Como que eu vou fazer para conseguir a minha casa, minha moradia, minhas coisas? Eu tô perdido, eu preciso de alguém. Calma, vai dar tudo certo. Respira. Hoje, então, respira. Vai dar tudo certo. Continua a sua jornada. Outra pergunta, próxima pergunta. O pessoal caprichou na pergunta, hein, Alice? O pessoal tá muito bom aqui nas perguntas. Como sua fé e mentalidade foram determinantes nessa jornada de superação? Pergunta boa. Olha, eu acredito muito e acredito que sem isso, sem essa fé, sem essa mentalidade de acreditar em algo, de se apoiar em algo, eu acho que sem isso, nada disso seria possível, nada disso estaria acontecendo da forma como está. A minha fé foi o que eu me apoiei, foi o que eu me baseei para me tornar naquela criança, adolescente e adulto que eu sou hoje. Então a minha fé, ela continua ainda sendo determinante na minha jornada. Você imagina para uma criança sem o pai, sem a mãe, sem os familiares ali dando uma estrutura, um suporte emocional, social, financeiro, e ela precisa fazer acontecer por si só. Mas tinha algo que eu acreditava que era além da vida, era algo, um sobrenatural, que era a minha fé em Jesus Cristo. E é legal quando eu falo dessa fé em Jesus Cristo, porque poucas pessoas sabem. Eu quero até falar um pouquinho de como que tudo isso aconteceu, de como essa jornada minha aconteceu. Porque eu lembro, eu tinha 12 anos e foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, que eu acabei aceitando Jesus Cristo. E quando eu tinha 12 anos, né, já com todos esses acontecimentos que eu relato no livro, e aí estava indo para um culto, era um culto da escola, o qual eu participava, e durante esse culto estava tendo uma ministração com a pastora Kátia, um abraço, pastora Kátia. E aí, por volta do culto, né, e estava tendo, né, sempre tem o momento que, após a palavra, faz um apelo, né, um pedido para as pessoas aceitarem Jesus Cristo de alguma forma como Senhor e Salvador. Ou seja, você aprender a se perdoar, a perdoar tudo que aconteceu com você, a perdoar as outras pessoas, porque a mensagem de Cristo é essa. É você perdoar, amar a Cristo acima de todas as coisas e aprender a liberar o perdão. E durante esse culto, eu lembro que eu tinha 12 anos, já estava fazendo parte de um time de futebol, já jogava futebol também, adorava, amava jogar futebol. E aí a pastora fez o apelo, quem quiser vem aqui à frente, vem aceitar o Senhor Salvador como o Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E eu naquele momento, com 12 anos, criança, falei, Senhor, imagina, eu tenho só 12 anos, eu tenho muito para viver, eu quero ser jogador de futebol, eu quero conquistar o mundo, eu tenho muito para fazer, não tenho tempo para te aceitar, não tenho tempo para de alguma forma viver o seu propósito, viver o que o Senhor tá pedindo para eu fazer, não vai ser comigo, não vai rolar. Olha que engraçado, naquele momento a pastora falou essas palavras. Você está dizendo para Deus que não é o seu momento, que você quer servir a Ele só quando você estiver velho, só quando você estiver numa fase mais adulta, mas Deus quer você agora. Ele quer você do jeito que você tá, com a idade que você tem, nesse momento, não é para depois, não é para amanhã. Tudo que você tem, tudo que você vai conquistar vai ser junto com Ele. Então, através desse momento, desse apelo, eu entendi que eu já não estava mais sozinho, que tinha alguém comigo ali. Tinha alguém segurando a minha mão, tinha alguém me protegendo, tinha alguém cuidando de mim. Porque você imagina, uma criança de 9 anos tendo que trabalhar, tendo que fazer a sua correria e conquistando as suas coisas aos poucos, não era simplesmente porque era o Danilo, mas sim porque tinha alguém ali, uma força maior protegendo e cuidando. E naquele momento, óbvio, não hesitei, fui lá e aceitei o Senhor Jesus como o meu Salvador. E hoje ele continua sendo o meu Cristo em tudo. Então tudo que eu faço, tudo que eu penso, eu peço um direcionamento para Ele, eu peço para Ele me dar uma luz, me dar um direcionamento para eu poder fazer escolhas, porque hoje na vida envolve escolhas. Escolher o que é certo, escolher o que é errado, escolher a melhor decisão. E eu sempre
tudo que eu faço, eu sempre volto para esse momento aqui, para essa jornada. Será que eu estou vivendo com a minha fé e com aquilo que eu passei, toda a minha história, estou depositando para Cristo? Estou fazendo para o propósito dele? Então, hoje tudo é determinado por Cristo, por toda a minha história e por essa superação na minha vida aqui. Sem a fé e sem essa mentalidade de crer em algo superior, é totalmente vazio, é totalmente escasso e eu não teria chegado aonde estou. Então isso é muito legal porque isso mexe muito comigo, porque eu falo que eu não tive um pai terreno, mas eu tive um pai que cuida de mim, um pai celestial, que nunca me deixou faltar nada. Por tudo que eu passei, ele sempre tem me colocado pessoas extraordinárias em outros países também. A gente até estava comentando aqui, eu com a Alice, por onde eu passei lá fora, as pessoas me abraçou, continuam me abraçando, me mandando mensagem, sempre me apoiando, sempre me incentivando pela pessoa que eu sou, pelo homem que eu tenho me tornado. Então, de alguma forma, quando você é uma pessoa melhor, as portas se abrem, os desafios são grandes, mas as vitórias são maiores ainda. Então, não desista da sua jornada, não desista desse propósito que você tem. Todos nós temos um propósito na vida. Esse é o meu. Talvez você não encontrou ainda o seu, mas eu tenho certeza que você vai encontrar. Olha, perguntas boas, hein? Eu vou até tomar um pouquinho de água, porque essa daqui eu vou falar bastante, hein? Qual foi a lição mais difícil que você aprendeu? Qual foi a lição mais difícil que você precisou aprender? Olha, essa é a pergunta que eu tenho que pensar um pouco, que eu precisei aprender. A lição que eu mais precisei aprender foi a fazer por mim. Se eu quisesse que algo acontecesse na minha vida de bom, eu tinha que fazer por mim. Então, eu nunca precisei de ninguém a falar: Danilo, você precisa estudar, Danilo, você precisa se aprimorar, Danilo, você precisa fazer algo relevante ou importante, enfim. Então, eu aprendi tudo por conta, tudo sozinho. Claro, errei muito, falhei muito, continuo errando, mas como eu disse, o ser humano que está evoluindo, ele aprende com o erro, ele aprende com a dificuldade. Então, o processo mais difícil ali é você ser mais maleável, ser mais flexível com você, porque eu era uma pessoa muito rigorosa. Eu não aceitava erros, eu não admitia que eu errasse comigo mesmo. Então eu era uma pessoa rígida. E isso de alguma forma foi uma lição difícil, porque querendo ou não, eu estou me deparando comigo, eu estou lidando comigo o tempo todo. E quando eu erro comigo e fico triste comigo mesmo. Então é muito difícil e quando você lida com você mesmo, é um momento que você precisa parar, refletir, reconhecer, admitir aquele erro e aí ressignificar ele. Então foi algo bem legal que eu precisei aprender. É claro, hoje, alguns momentos eu faço quando dá, não me cobro tanto, faço o que está dentro das minhas capacidades físicas, financeiras, e de alguma forma isso tem me ajudado muito a aprender a lidar comigo mesmo, com essa rigidez minha. Então, aprender tudo por conta, sozinho, é muito difícil. Hoje, se fosse para te dar uma dica, eu diria para você, não sei se você está empreendendo ou se você está procurando uma ajuda pessoal, física, enfim, de alguma forma, mas eu te diria, procure profissionais, procure pessoas que empreendem, ou procura profissionais da área da psicologia, se você está passando por algum transtorno da mentalidade ou alguma dificuldade em relação a isso, ou se você está com uma crise de identidade, enfim. Mas procure pessoas, procure amigos que estejam no mesmo pensamento, no mesmo ideal de vida que você, ou também pais, amigos, namorados, marido, mulher, enfim. Procure ajuda, não fique sozinho, não faça nada sozinho. Ah, mas por que você fez, Danilo? Eu fiz, mas sofri bastante. Fiz por algum período, até talvez um pouco de insegurança de confiar nas pessoas. Mas eu aprendi que não é porque um faz com você que todos
irão fazer de alguma forma algo para te machucar ou para te ferir. Então, confie nas pessoas, aprendam a se abrir ou a explorar o maior número de pessoas ali para te ajudar na sua variável aí que você queira trabalhar. Próxima pergunta. Ficou extenso. Eu achei que ia ser rapidinho esse vídeo aqui, mas estou vendo que ficou grandaço. Próxima pergunta. O que você acha que surpreenderá os leitores ao conhecer a sua história? Olha, eu costumo falar que a cada detalhe ali que eu narro a minha história, de alguma forma ela vai te surpreender. Porque assim, principalmente quem me conhece um pouco, sabe do meu dia a dia, o que eu faço, o que eu não faço, enfim. Tem coisas ali que eu relato que eu não costumo falar no meu dia a dia, não costumo falar para as pessoas, porque foi algo que eu consegui ressignificar. Então, de alguma forma, eu digo que você vai olhar e você vai começar a me perceber diferente. Talvez um pré-julgamento seu, você talvez vai trazer para o lado positivo ou negativo. Mas em algum momento você não vai só se surpreender com a minha história, mas você vai se surpreender na forma como você vai se olhar, como você vai olhar os desafios da vida. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo, professor de uma universidade. Ele falou: Danilo, eu li seu livro e eu me surpreendi comigo mesmo. Por quê? Porque tem um momento lá do livro que você fala da história do caderno com a tua mãe e você conta essa história falando que teve dificuldade para conseguir o seu caderno para poder estudar, que você sempre gostou de estudar, enfim. E eu era aquele tipo de filho que eu tinha tudo. Eu tive tudo, eu fazia lição de casa só de um lado da folha só, então sempre fazia minha mãe comprar 2, 3 cadernos durante o ano e você só tinha um e teve que fazer o seu. Então, de alguma forma, as pessoas se surpreendem com a própria história e acabam se conectando de alguma forma com essa narrativa, porque o intuito desse livro é isso, é para você olhar, para você se surpreender com você, aonde você quer chegar, aonde você está, que é olhar de baixo para cima. Próxima pergunta. Isso é legal, ó. Algo no livro que você quase não incluiu por ser muito pessoal ou desafiador? Essa pergunta eu não esperava não, Alice. Mas tem? Mas eu só vou falar se a Alice quiser que eu conto. Quero. Você quer que eu conto? Sim. Mas essa vai abalar tudo, Alice. Ninguém sabe dessa minha história, Alice. Sério? Inédito. Gente, inédito. Olha, teve sim. Isso é até um pouco difícil para eu falar. Eu não incluí isso no livro porque eu achei que não era o momento para falar da situação, porque ali claro, eu falo de desafios, eu falo de dificuldades, e aí é complicado. E eu não queria trazer isso pra, de alguma forma, enfim. Tô conseguindo nem falar, tô travando, hein, Alice? Mas vamos lá. O que eu não incluí nesse livro? Bom, durante o meu processo, né, como criança, né, eu sofri um abuso. Acho que ninguém sabia disso, Alice, só eu. Uou. Eu tinha 8 anos de idade e eu sofri um abuso sexual pela tia de um amigo meu. Ninguém sabe disso, então com 8 anos de idade, na verdade, nem meus familiares também não sabem, ninguém sabe. E eu passei por esse momento sozinho, por esse momento difícil na vida, momento de escuridão, porque você imagina uma criança de 8 anos sem saber para onde está indo. Os pais já tinham se rompido. Aquele momento de pai e filho já não tinha mais. E aí, nas pessoas próximas, amigos, ainda assim acontecia algo de ruim. E aí, durante 8 anos eu sofri, não quero me estender muito, talvez não é o momento ainda, mas talvez lá na frente eu consiga falar de uma forma mais aberta. Eu sofri um abuso por uma tia de um amigo meu, com 8 anos de idade, e foi naquele momento que, de alguma forma, eu perdi o medo, de ficar sempre sozinho. Eu perdi o medo de ficar sempre sozinho, porque com as pessoas próximas,
as coisas estavam dando tudo errado. As coisas estavam acontecendo tudo mais difícil. Talvez hoje as pessoas acabam olhando para mim de alguma forma e falam, cara, como você consegue ficar sozinho? Como você consegue... chega o fim de semana, você tá lá, você não faz nada, você não sai muito. Então, eu aprendi desde cedo a ficar sozinho, a me conectar comigo mesmo, dentro de mim, por um momento, talvez por questão de segurança, para não se magoar ou não ficar triste com outras pessoas. Então, eu tive que lidar com essa história sozinho, eu tive que me dar esse momento para eu poder superar esses desafios. É claro que a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai amadurecendo e de alguma forma a gente olha para as pessoas que te fizeram mal e a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a liberar o perdão. E eu costumo dizer que nossa vida começa a prosperar, nossa vida começa a fluir, começa a crescer, começa a entrar dentro de um propósito quando a gente perdoa, quando a gente perdoa nós mesmos e as pessoas que fizeram de alguma forma mal para mim e para as outras pessoas. Então a gente aprende a ressignificar todo esse acontecimento, todo esse lado negativo, para de culpar as pessoas, para de justificar os erros que você cometeu ou que outras pessoas cometeram com você, e isso de alguma forma te liberta para algo maior, para você viver sua jornada e crescer espiritualmente, profissionalmente, como ser humano, como pessoa, para você sempre produzir o bem. Eu poderia produzir o mal, eu poderia replicar tudo aquilo que estavam fazendo comigo, mas é uma escolha, é uma decisão que a gente tem como ser humano. Eu costumo falar que o ser humano, ele cria valores, virtudes e sabedoria. A planta, a árvore, ela tem um propósito. O propósito da planta é fazer a fotossíntese, né? Captação de oxigênio, liberar oxigênio para a atmosfera. A planta é isso. A planta ela nasceu para ser uma planta. O ser humano é para criar valores, virtudes e sabedoria. Então, se o ser humano não aprende o seu valor, a sua virtude, com as experiências da vida, com o seu conhecimento, fazer algo relevante, algo maior para ele, para a sociedade, aí ele não é um ser humano. Ele está vivendo no seu modo animalesco. Então, quando o ser humano ele aprende e entende o seu propósito, que hoje eu sei quem que é o Danilo, o propósito do Danilo dentro da casa dele, dentro da sociedade, de alguma forma ele se torna um ser humano melhor. Então foi esse momento que eu não incluí no livro, mas quem sabe, agora eu falei no podcast, quem sabe tem a segunda edição do livro aí e vai ter mais histórias aí surpreendentes. Consegui falar, Alice, consegui falar, foi muito bom. Sabia disso, Alice? Não. Ela não sabia, ó, acabou de falar aqui pra gente, não sabia. Então são coisas que vai acontecendo com a gente durante a vida e a gente de alguma forma aprende a lidar com os altos e baixos da vida. Esse foi um momento muito baixo assim, mas mesmo assim a história com meu pai foi a que mais me machucou, porque vejo como um homem, né, como criança naquele momento, queria ter um um amor ali, um afeto paterno, né? Uma inspiração para pai, o que que eu vou ser, o que o Danilo precisa ser, como que é, como que se torna um homem, como que faz as coisas do dia a dia. Então, aquilo de alguma forma me machucou muito, mas teve esse outro momento aí desafiador na minha vida que eu não incluí. Bora pro próximo. Por que acredita que de baixo para cima pode ajudar as pessoas a enfrentarem suas próprias batalhas? Olha, eu não acredito que de baixo para cima ele apenas pode ajudar as pessoas. Na verdade, ele é uma leitura para você se ajudar. É para o seu eu, não é para as pessoas. Quando a gente está falando pessoas, a gente sempre acha que é para o próximo. Mas na verdade é para você. É para você se conectar com você, com o seu eu, com a sua história. Eu costumo falar que todas as pessoas deveriam escrever um livro, porque toda história que a gente ouvir, toda história que a gente se deparar, a gente vai ficar impactado. Nossa, eu não imaginava isso de você. Danilo, eu não sabia que você tinha passado por isso. E quando você lê de baixo para cima, você vai entender que é com você, que é o seu eu precisando sair de baixo para cima para enfrentar as suas batalhas, não é as minhas. As minhas já foram vencidas. As minhas eu já venci ela. Então tá tudo certo. Agora vai ajudar o seu eu, vai ajudar você. Certo? Bora, tá acabando, hein? Tá acabando essas
perguntinhas aqui que foram sensacional, galera. Vocês mandaram muito bem. Quero me deixar aqui o meu muito obrigado a vocês, tá bom? Por essas mensagens aqui e, claro, também essas perguntas que pegaram eu desprevenido, hein? E falei. Abri só aqui, ó, e tô falando, hein? Bora, próximo. Olha, como os leitores podem aplicar os aprendizados do livro na vida real? Pergunta boa, gente. Vocês estão aqui, ó, de parabéns, viu? Vocês estão sensacional. Olha, no finalzinho desse livro tem um capítulo 12, que é o seu capítulo. E um pouco, né, no decorrer desse livro, você vai ver que tem algumas experiências. Eu falo um pouco sobre empreender, sobre você se conectar com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito. Cientificamente falando, os estudos apontam, né, toda essa dinâmica que o ser humano ele é um ser com essas 3 áreas da vida, corpo, espírito e mente. Então, se você tem esse alinhamento de corpo, esse alinhamento de espírito e de mente, você consegue se conectar com o seu eu e consegue ser uma pessoa melhor. Então, não é o que o Danilo está dizendo, não é o que o livro está dizendo, mas sim o que eu busquei, o que eu estudei dentro desses conhecimentos que eu trago aqui para você e deixo no livro um pouco sobre as minhas dificuldades, mas ele, de alguma forma, ele vai te levar para um outro nível. Eu costumo dizer que as pessoas, elas precisam de hábitos, elas precisam de GPS, ela precisa de algo maior para direcionar ela. Assim como Cristo, né, me remete a gente num direcionamento de amor e perdão, de cura, de liberdade, enfim. Então, se você tem um mapa, você tem um GPS, você sabe para onde você está indo. E quando você tem esses 3 pilares de corpo, mente e espírito alinhado, você, de alguma forma, começa a trabalhar para chegar no objetivo final. Eu vou pedir para a Alice cortar para outra câmera que eu quero compartilhar com vocês quando a gente fala disso. Olha só que eu tenho na minha mão, Alice. Vou até tampar aqui, Alice. Vou até virar assim, ó. Eu tenho um cheque aqui, Alice, ó, de 100 mil reais. 100 mil reais esse cheque. Eu tenho um cheque de 100 mil reais. Esses 100 mil reais aqui, eu escrevi ele em 2021. Porque ele era um objetivo meu, ele era um desejo meu. Era um desejo de atingir durante um ano esses 100 mil reais. E em 2021 eu escrevi ele. 2022, 2023 eu falhei. 2021, 2021, 22, 23 eu falhei. Mas em 2024 eu consegui. Eu atingi esses 100 mil reais durante o ano todo. E a gente está praticamente aqui no início de dezembro e eu já faturei mais de 100 mil reais. Tudo porque eu coloquei na ponta do lápis. Tudo porque eu tinha uma rota. Eu tenho para um propósito. Eu tenho um objetivo final. Eu sei aonde o Danilo está e onde o Danilo quer chegar. Então, quando eu desenhei isso daqui, 100 mil reais, quando eu disse que eu queria ganhar 100 mil reais anualmente, eu atingi. Mas quando eu falo de 100 mil reais, eu não estou falando de números. Eu estou falando de propósito. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de você focar e ter disciplina e de se direcionar para onde você quer chegar. E quando eu falo de baixo para cima, é olhar toda a minha história, aquele garoto que não tinha nada, não tinha um apoio, não tinha um suporte, e ele chegou no seu maior número, no seu maior objetivo de vida, que era atingir isso durante um ano todo. E com certeza eu faturei mais do que isso esse ano. Mas isso daqui, talvez para algumas pessoas pode ser muito, para outras pessoas podem ser pouco. Mas isso daqui é sobre a minha história, sobre a minha jornada, sobre o meu propósito, sobre onde eu estava e onde eu cheguei. Assim como você tem a sua caminhada, não se compare com a caminhada de ninguém, não se compare com a jornada de ninguém, se compare com a sua jornada, de onde você está, aonde você quer chegar, para você conseguir fazer os seus feitos, realizar os seus sonhos, seus objetivos de vida, enfim. E eu tenho certeza que isso daqui é apenas o início de algo maior. Quando a gente chega no objetivo final, a gente quer colocar outras metas, quer colocar outros desafios. E eu tenho certeza que daqui para frente serão outros números, serão outras metas, serão outras perspectivas. Porque o intuito disso daqui, com a minha história, com essa narrativa, não é para falar da minha grandeza, mas é a grandeza de Cristo. Que quando você tem fé, quando você tem propósito, quando você está no seu chamado de vida e você de alguma forma contribui para a sociedade e você sabe da sua identidade, de quem você é,
nada pode te parar, nada pode te paralisar diante de um desafio ou dificuldade, porque você sabe de onde você está, onde você quer chegar. A vida é essa jornada de fazer sentido e propósito aqui na Terra. Então, não perca a esperança, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Muito bom. Respondendo aqui, né, do que eu acredito, né? Primeiramente, acredito em vocês, né? Acredito em vocês, que vocês podem se tornar uma pessoa melhor, assim como eu me tornei, assim como eu tenho a me tornar, atingir objetivos e feitos. Então, eu acredito em vocês. Se eu acredito em vocês, vocês têm que acreditar em vocês. Bora! Como os leitores podem aplicar... Eu respondi isso, né, Alice? Sim. Como os leitores podem aplicar os aprendizados no livro da vida real? Foi respondido. Então, se você olhar de alguma forma, olhar para a sua vida, se conectar, você de alguma forma vai conseguir colocar com foco, disciplina, né? Eu costumo brincar, né, com o treinamento alfa. Eu falo, hoje teremos o treinamento alfa. Atitude, liderança, foco e ação. Tudo no final vai depender da ação. Não adianta você ter atitude, ter uma liderança, se você tem foco, mas não colocar nada em prática. Então, você precisa colocar em prática. Você precisa colocar tudo aquilo que você coloca no papel. Eu coloquei no papel, mas eu fui para ação. Eu fui criando, eu fui desenvolvendo, eu fui estudando, eu fui me aprimorando, eu fui trabalhando, eu fui conquistando. Sem isso, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, você precisa da ação. Sem a ação, eu tenho certeza, assim como a Bíblia diz, né? Que a fé sem a ação, ela é morta. Para ter uma fé, a fé é aquilo que você imagina dentro da sua mente, aquilo que você cria, né, do impossível, que você idealiza de alguma forma que vai acontecer contigo, que vai acontecer na sua vida. Isso é a fé. Mas para a fé acontecer, para essa visualização que você teve na mente se tornar real na tua história de vida, você precisa colocar em ação, que é você trabalhar dia após dia, conquistando, trabalhando, indo em direção àquela visualização que você teve. Se você não tiver ação, a sua fé vai ser morta, ou seja, o seu sonho vai se acabar. E agora vamos para a última, Alice. O que as pessoas têm te falado após ler o livro? Isso é legal, que eu com a Alice a gente estava conversando aqui, e aí cada um tem um ponto de vista, né? Cada um tem um momento ali do livro que chama mais atenção, enfim. O da Alice aqui, ela estava comentando comigo e ela falou que o dela foi no momento que eu tive um retorno, que eu estava nos Estados Unidos, voltei de Boston para Campinas, e ela não tinha entendido o porquê, ficou algo meio obscuro ali, não tinha entendido a razão por que eu tinha feito aquilo. E aí eu expliquei para ela que foi por conta da minha filha. Na época, minha filha tinha ficado um pouco doente, não tinha uma melhora positiva e sempre doente constantemente, porque após a separação, nós éramos muito próximos, então ela ficava com ela o tempo todo. Então, ela ficou acabando se adoecendo e eu acabei retornando por esse motivo. Isso chamou a atenção dela, justamente porque ficou assim, né, entre linhas ali, não teve um fecho ali final dessa história. E para as outras pessoas foi o momento do caderno ali, que a minha mãe acabou se recusando a me direcionar ali para os estudos. Para as outras pessoas foi o momento com o meu pai, para as outras pessoas foi o momento lá do muro, com a minha dor, enfim. Como eu te disse, as pessoas vão se identificar com aquilo que mais tem dentro dela, com aquilo que mais, talvez algo próximo do que ela vivenciou, ou do que vem vivenciando, vai te chamar a atenção. E após lê-lo, a maioria das pessoas disse que é uma história de superação muito incrível, uma história que foi muito emocionante, é uma história que as pessoas olham e falam, cara, como que você passou por tudo isso? Como que você conseguiu vivenciar tudo aquilo? Olha, eu confesso que foi difícil. E o momento mais difícil, Alice, que eu passei foi ver a minha mãe, sabe, embriagada, e eu tendo que buscar ela no bar, eu tendo que buscar ela, um garoto aí de 9, 10 anos, trazendo a sua mãe na rua, caindo. Então, olha, quando eu chegava nesses momentos assim, eu pensava, quando isso vai acabar? E eu olhava para cima e falava, Deus, quando que isso vai terminar? E eu sempre desejava, assim, a minha vida adulta logo, para eu poder sair de casa, para aquele inferno acabar de vez. Mas foi algo que
é muito legal de ouvir das pessoas esse retorno, esse feedback, pela história de superação que eu venci, que eu vivenciei, que, querendo ou não, de alguma forma, acaba contribuindo para as pessoas. E é muito legal. E as pessoas falam, como que é para você ter um livro e de ver a sua história, né? É engraçado, porque assim, você tá lendo sobre você, então é algo diferente, é algo do qual eu jamais imaginava assim, a me deparar, de ver que aquela história, que aquele menino é a minha história, mas hoje, cicatrizado com tudo aquilo, eu consigo ver e falar, uau, que menino forte, que menino do caramba, hein? Parabéns para você. Então, há momentos no espelho que eu olho e falo para mim mesmo, falo, parabéns, você passou por desafios que hoje adulto eu falo, não sei se eu fosse a sua criança eu teria passado por tudo isso, mas venci, graças a Deus, com a ajuda de Deus, e eu tenho certeza que daqui para frente irei vencer muitos mais desafios, porque a vida não acaba não. É de baixo para cima e além ao infinito. E espero que vocês tenham gostado desse review desse vídeo. Já quero pedir para vocês compartilhar, né, esse vídeo com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que eu tenho certeza que agregou de alguma forma na tua vida, e também a seguir a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify, Apple Music, tá tudo aí embaixo na descrição do vídeo, e não fica de fora. Qualquer dúvida, entra no meu site danilopaiva.com.br, que tem tudo falando sobre mim, falando um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu tô fazendo durante essa nova jornada. E tem surpresa nova vindo aí, hein? Vou trocar de câmera para finalizar esse podcast aqui. E para finalizar de vez, eu quero deixar o meu abraço e o meu beijo no coração de vocês. Muito obrigado por essa presença aqui no nosso podcast, e eu tenho certeza que daqui para frente vamos compartilhar muito mais história. Um beijo, um abraço e até a próxima.